estudantes da Escola Municipal Caio Líbano, galera aí do ensino fundamental, estamos trazendo essa semana em mais um Conversas Matemáticas, um assunto muito importante. O professor Heitor vai falar um pouquinho hoje sobre as eleições, no material 19, que tem tudo a ver com matemática, tá? O Heitor vai dar uma boa tarde para vocês aí, e eu vou iniciar para vocês aí a leitura do material e as discussões, ok? Obrigado, Rodrigo. Boa tarde e bacana estar aí de novo, falar um pouquinho sobre eleições, bem na semana aí que é importante a população ir e votar, exercer seu direito de cidadão, né? Vamos lá. É isso aí, pessoal. Como todos vocês sabem, né, durante todos os processos eleitorais aí, é muito comum aparecer as pesquisas, né, na televisão, falando sobre os candidatos, né, que trazem também dados sobre o processo de campanha ou dos atuais, né, cargos que estão ocupando aí, né, e aí a matemática sempre está presente. Mas hoje nós vamos focar um pouquinho nessa coisa aí de como que a matemática aparece nessa questão da legalidade, né, e da forma da democracia que a gente quer discutir aqui. Então, ó, eleições e exercício da cidadania, democracia e importância do voto, né, a temática nossa aí. Quem pode e quem não pode votar? Então, é importante vocês saberem isso. O voto no Brasil é obrigatório para todo cidadão, tá? Nato naturalizado brasileiro, alfabetizado e com idade entre 18 e 70 anos. Então, as pessoas que estão nessa faixa etária aí, nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais na frente, elas têm obrigatoriedade de votar, ok? Se você não vota, existe uma série de sanções aí, né, que você fica aí perante a lei aí, né, devendo uma série de questões que pode complicar, tá bom? Bom, existe o chamado voto facultativo. Em que situações isso acontece aí? O voto no Brasil, ele não é obrigatório, atenção, para os jovens com idade entre 16 e 17 anos e pessoas com mais de 70 anos de idade e analfabetos, ok? Então, as pessoas que tiverem com essa característica aí, elas não são obrigadas a votar. Para quem ainda não completou os 16 anos, mas que já quer votar, nós vamos deixando uma atenção aí. O título de eleitor ele pode ser emitido enquanto o adolescente ainda tiver 15 anos, desde que ele complete 16 anos antes do dia da votação, tá bom? Essas informações estão disponíveis aí nesse site, vocês podem entrar aí e pegarem maiores informações aí. Bom, vamos falar aqui um pouquinho agora, né, Heitor, sobre essa questão aí dos dados etários aí da população brasileira, tá? Então, quando a gente fala de dados etários, a gente está falando de divisão aí da população por idade. Então, a divisão da população brasileira por idade, ela é dada da seguinte forma: é considerado jovens as pessoas entre 15 e 24 anos. Existem outras classificações e outras divisões, tá, gente? Essa aqui é uma delas. Os adultos corresponde à população que possui entre 25 a 59 anos. Então, eu e o Heitor somos adultos, né? Acredito eu, né, Heitor? Não, e daqui a pouco nós vamos ser idosos, tá? Ou melhor, né, são as pessoas que apresentam 60 anos ou mais de idade. Então, essa aqui é a divisão aí da faixa etária brasileira. Bacana. Isso aí, Rodrigo. Importante. E só um adentro, tá? Igual você bem disse, aqui no Brasil o voto ele é obrigatório, né? E nessa semana a gente teve lá no estado, semana passada, né? Nos Estados Unidos, as eleições norte-americanas, e a gente teve um total lá de aproximadamente 145 milhões de votos. E lá o voto não é obrigatório, tá? Lá não é obrigatório. Então, teve aproximadamente 145 milhões para mais. Tá? Bacana. Só um dado aí, um adendo. Isso aí. Bom, continuando então aqui. Observe então que a gente vai trazer para vocês aqui agora uma informação interessante que o Heitor vai fazer uma complementação e falando para vocês sobre a questão da divisão etária no Brasil, né, Heitor? Isso, exatamente. Então, aqui a gente traz uma tabelinha, né, lá do site do IBGE, tá, da plataforma Sidra. É o seguinte, pessoal, no Brasil, em consequência da desaceleração do aumento médio anual da população, ou seja, o menor crescimento demográfico e o envelhecimento populacional, está havendo a mudança do desenho da pirâmide etária, indicando a tendência de crescimento da população adulta. Tá? Então, a gente tem uma tabelazinha aí, tá? Que ela traz a total da população brasileira, tá? No segundo trimestre de 2020, tá? Bem atualizada aí, tá? Então, a gente tinha um total de 210.869.000, tá?
o total da população brasileira. Tá? Então, a gente tem as divisões, ó, como já está bem circulado aí. Qual que é a população de 14 a 17 anos? Então, é 12.284.000 pessoas. De 18 a 24, 21.571.000. De 25 a 35, 46.541.000, tá? E assim por diante, tá? Então, o que a gente tem que observar aí? Observe que as populações de 25 a 39 e 40 a 50 são aquelas que têm o maior número, né? 57.110.000, a população de 40 a 59 anos, e a população de 25 a 39, a gente tem de 46.541.000, tá? Então, isso que a gente fala, então, diga. Então, só completando aí a sua fala e a sua explicação, quando a gente fala da pirâmide etária, com certeza o pessoal de ciências humanas aí já deve ter comentado com vocês, né, que a população brasileira existe uma projeção, né? Aí, em 2060, essa pirâmide etária, gente, ela é uma pirâmide mesmo, tá? Hoje, a gente tem a base da pirâmide um pouquinho mais, um pouco maior, né, mais larga, porque a gente tem uma população jovem maior. Tá? Vocês vão perceber que ao longo do tempo, isso vai acontecer, a população brasileira, a tendência vai ser a pirâmide, ela inverter. Tá? A gente tem mais gente na população, né, idosa, né, do que os jovens, ok? Então a população idosa vai aumentar. Não, exatamente, né? Eu só observando, né? Ou seja, por quê, né? A taxa, igual o Ben falou aí, tá? O crescimento demográfico, ele está diminuindo, né? Ou seja, a taxa de natalidade, ela está diminuindo, tá? E o envelhecimento, as pessoas estão se vivendo mais, né? A medicina, com a evolução da medicina, né? Mas então, vamos lá. Então, a gente vai responder as perguntinhas agora, tá? Depois dessas informações, a gente quer que você, olhando tudo isso, responda. Vou começar aqui, tá? Atividade 1. Baseando-se nas informações anteriores e nos dados apresentados nas tabelas a seguir, responde os itens que se seguem. Então, a letra A, a gente pede o seguinte: em qual faixa etária da população brasileira está concentrada a maior quantidade de pessoas? Escreva o número que representa sua resposta em milhões de habitantes, tá? Então, só você voltar naquela tabelinha que a gente passou no slide anterior, tá? E vai olhar qual que é o maior número ali, tá? Qual que é a faixa etária ali que representa o maior número, tá? Então, você observa essa faixa etária e do grupo de idade, tá? E coloca para a gente o valor lá, lembrando que a gente está aí em milhões, tá? A B aí, o Rodrigo vai continuar para nós. Vamos lá, Rodrigo. Bora. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral no Brasil, para as próximas eleições, no dia 15 de novembro, né, domingo agora, né, nós vamos ter os seguintes dados, hein? O Brasil, ele tem, hoje, 147.918.483 eleitores que podem votar. Ou seja, aqui já está excluído aqueles casos que a gente falou no início do texto, tá? Os analfabetos, as pessoas que não podem votar porque são menores de 16 anos, né? Ou pela faculdade de poder votar ou não. E aí tem aqui um dado interessante, ó, com biometria, tem 117.594.935 eleitores, 79% dos eleitores já podem votar pelo processo da biometria. Lembrando que nessa eleição, a biometria não vai ser utilizada por causa da questão do coronavírus, tá bom? E a gente tem sem biometria ainda, em torno de 30 milhões de pessoas que ainda não fizeram o cadastramento biométrico ou que, por algum outro motivo ou outro, não vão conseguir votar com essa questão da biometria, tá bom? Beleza. Aí, baseando-se, né, em todas essas informações fornecidas até aqui, a gente quer que vocês calculem o total de pessoas da população brasileira que não poderá votar nas eleições de 2020. Você acha que esse número é muito grande? Então vem aqui uma pergunta. Então nós colocamos aqui alguns dados para nos ajudar. Olha só, a população votante então no Brasil é essa aqui, que pode votar. E aí lá naquela primeira tabela lá que o Heitor explicou bem, ó, lá você tem a população brasileira, em torno de 210 milhões de habitantes, correto? 800 e pouco, né, Heitor? Pode até colocar isso, o valor. Está arredondada, isso. Pode colocar o valor, da forma que você preferir. Isso. A ideia é que vocês subtraiam, então, esse valor aqui, total da população brasileira, desse valor aqui, que é as pessoas que podem votar. Aí você vai descobrir aquelas que não podem votar. Ok?
E a gente quer que você diga se esse número é muito grande para você ou não, se ele é insignificante. Tá bom? Lembrando que aí vai ter crianças e outras questões aí. A gente colocou um fique ligado aí, ó, da questão da biometria, tá? Ela está suspensa aí, mas você tem que levar o seu documento aí para você poder votar, tá bom? Beleza, isso aí, Rodrigo. Bacana. Na letra C, a gente está trazendo uma curiosidade aí também, que é para vocês observarem a tabela que segue, ela está mostrando os dados do eleitorado brasileiro com alguma deficiência, tá? Baseados nesses dados, quantos por cento, aproximadamente, a gente quer que vocês calculem a porcentagem, da população brasileira que pode votar e que apresenta algum tipo de deficiência. Então, aqui, ó, a ideia é fazer uma regra de 3 aqui, ó. 147.918.483 é a quantidade de pessoas que vai poder votar, é 100%. E esses aqui é o eleitorado com alguma deficiência, segundo os dados aí do Tribunal, né? Superior Eleitoral. Você coloca esse valor aqui, está comparado com X. Então, como é que vai ser essa continha aí, ó? Você vai pegar esses 1.158.405, multiplica por 100, bacana? E divide depois esse resultado por 147.918,43, tá? Bom, agora, vou passar a bola para o professor Heitor e vai fazer a próxima questão, beleza?